Meus queridos irmãos, boa tarde, tudo bem? A paz esteja com todos vocês. Eu estou criando aqui um novo vídeo e nesse novo vídeo eu quero falar de uns assuntos que eu estive hoje acompanhando pelo YouTube a respeito de pastores e também falar também a respeito daquele homem que se diz ser Jesus Cristo. Pois o assunto é esse, falar de pastores e falar também desse homem. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, um certo tempo ele chega num templo e ele foi lá abrir as escrituras e saiu ali no livro do profeta Isaías. E Jesus Cristo ele usa uma frase, e a frase que ele usou foi essa: as escrituras a partir de hoje está cumprida. E as pessoas ficaram tudo contra a Jesus Cristo. Teve até pessoa naquele meio ali que planejaram até apredejar Jesus por causa dessa frase que ele usou a respeito do reino que estava cumprido a partir daquele momento. Por mais na frente, dentro das escrituras, você vai ver pessoas daquela época, daquele tempo, pronunciar que Jesus Cristo estava sendo usado pelo diabo. Então, pelo que dá para se ver dentro das escrituras, Jesus ele não foi bem recebido em momento nenhum enquanto ele viveu aqui na face da terra. Jesus ele foi rejeitado por todas as vidas humanas, chicoteado e humilhado. Então Jesus foi rejeitado por todos. Falando nos dias de hoje, olha que Jesus Cristo, dando continuidade, Jesus ele operava milagre de todas as formas e operava sinais, não é? Sinais. Mas os milagres que Jesus Cristo representava e os sinais que Jesus representava, mesmo assim, não comovia os corações daquelas pessoas que viviam na sua época. Nos dias de hoje, nós encontramos pastores, todos os pastores. E no meio desses pastores está esse homem que se diz ser Jesus Cristo. Os pastores, ele pronuncia e fala de quem? De Jesus Cristo. Ele pronuncia o nome de Jesus, ele invoca o nome de Jesus Cristo. Esse homem que diz ser Jesus Cristo, também ele faz a mesma coisa, só que de forma diferente. Ele diz ser Jesus Cristo e pronuncia o nome de Deus, dizendo que Deus é o seu Pai. Deus é o Pai de toda a humanidade e eu não tenho dúvida disso, porque dentro das Escrituras nós temos essa confirmação. Assim como também Deus fala que todos aqueles que cometem coisa errada, ele é filho do diabo. Também são frases que está dentro das Escrituras. Então, quem comete coisa errada é filho do diabo e tem por vosso pai o diabo. Está nas Escrituras essas frases. Os pastores, eles não pronunciam essas palavras dentro das igrejas, dentro dos seus ministérios, e nem amostra dentro da Bíblia Sagrada essas palavras. Por que ele não pronuncia essas palavras e não amostra dentro das Escrituras essas palavras? Para mim já tem algo aí que eu suspeito um pouco. Esse homem que se diz ser Jesus Cristo, algumas falhazinhas eu vi nos palcos, né? Nos palcos daqueles homens que tem os seus programas de TV. Eu vi algumas falhazinhas nele. As falhazinhas que eu vi nele foi ele revidar esses pastores partindo para a agressão. Ou até mesmo o pastor vai para cima dele querendo agredi-lo e ele vai se defender. Parabéns, está correto, está certo. Desde que não seja no ponto de agressão, vai estar correto. Agora, se Jesus Cristo esteve nessa terra há muitos anos atrás e foi rejeitado por todas as vidas humanas,
E Jesus Cristo teve com ele discípulo, homem, 12 apóstolos, homem. Será que Jesus Cristo não poderia vir dessa vez como um homem e tendo do seu lado discípulas mulheres para organizar a sua moradia, aonde ele fica e tudo mais? Porque o homem não sabe organizar as coisas dentro de uma casa que nem uma mulher. Jesus Cristo pode se encontrar na terra, querendo se apresentar para as pessoas e por mais uma vez pode estar sendo rejeitado. E talvez não seja o próprio Jesus Cristo, né? Talvez pode não ser, mas eu não posso criticá-lo. Nenhuma vida humana pode chegar a criticar outras pessoas, que seja pastores, que não seja. Não devemos ter o direito de criticar outras pessoas e nem partir para agressão contra aquela pessoa. Por quê? Porque, gente, quem invoca o nome de Deus tem que ser respeitado. E quem diz ser Jesus Cristo tem que ser respeitado também, da mesma forma. Porque quem tem que ver isso aí, se a pessoa é ou não é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus eterno, não somos nós, é o próprio Deus. Mas há um grande erro aí e talvez uma desconfiança da minha parte. O ser humano, pesquisando e se falando de pastores e também desse homem que diz ser Jesus Cristo, eu não sei, só Deus sabe. Só Deus sabe e o próprio Jesus Cristo sabe quem ele é. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu devo manter o respeito em cima dele e acima também dos pastores e de todas as vidas humanas. Mas uma coisa eu quero falar sem ter medo de errar. Eu acho que os pastores precisam ter um pouco de vergonha na cara. Um pouco de vergonha na cara. Porque se Jesus Cristo diz assim, seja imitador de mim, nós devemos reagir como Jesus Cristo reagiu. Manter o respeito arriba do nosso próximo. Se ele quiser ser Deus, dizer que é Deus, que seja. Nós devemos manter o respeito em cima dele. Se ele quiser dizer que é Jesus Cristo, que seja. Nós devemos manter o respeito em cima dele. Não devemos partir para a agressão contra ele. E nem ficar em contenda, em confronto com ele. Sabe por quê? Porque o imitador de Jesus Cristo não vive em confronto e nem em confusão. Porque se a pessoa que diz ser imitador de Jesus vive em confronto e em confusão, de imitador de Jesus Cristo ele não tem nada. Não tem nada. Então há uma confronta entre pastores, e esse homem que se diz ser Jesus. Por exemplo, pastor quer ser mais do que esse homem que diz ser Jesus Cristo. E esse homem parte com a agressão para cima desses pastores. Ou até mesmo, não parte com a agressão, mas revida dizendo que ele é um mentiroso, que ele é não sei o que. Então, há essa confronta. Isso também não pode. Vamos respeitar as pessoas que não querem dar ouvido para a palavra de Deus. As escrituras têm que ser examinadas como o próprio Jesus Cristo pede. Jesus diz assim, examinais as escrituras para que vós não sejam enganados. Então, nós só devemos dar ouvido para uma só palavra e para uma só pregação e para um só pedido. E o que nós devemos fazer é dar ouvido para a palavra de Deus, dar ouvido para o pedido que Jesus nos faz e somente crer nele e no Deus eterno. E demais, devemos manter o nosso respeito para com pastores e manter o nosso respeito também para com esse homem que diz ser Jesus Cristo. Porque se for verdade, amém, Deus seja louvado. Se não for verdade, julgar, condenar e rejeitar só um pode. É o Deus eterno e o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Então, se ele diz ser Jesus, amém. É uma decisão que ele toma. Ele pode ser e também pode não ser. Mas se ele não diz ser, e nós dizemos que ele não é, e se ele for? Nós não sabemos, só Deus sabe e o próprio Jesus Cristo é quem sabe, nós não sabemos nada. Então, eu tenho um pedido para fazer para todos os pastores, conhecedor da palavra de Deus e que examina as escrituras. Respeite ao seu próximo como a si mesmo, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E seja imitador de Jesus Cristo como Jesus pediu.
Como é que eu posso dizer que esse homem não é o próprio Jesus Cristo? Dentro das Escrituras nós saberemos se ele é ou se não é. Porque dentro das Escrituras Jesus tem um pedido para cada um de nós. E o pedido que Jesus Cristo nos faz é esse, ó: examinai as Escrituras, pois elas falarão de mim. Se você leva uma pessoa para dentro das Escrituras e ele passa nos textos bíblicos, ele provém de Deus. Isso fala o próprio Jesus Cristo. Mas se ele não passar dentro dos textos bíblicos, aí ele não provém de Deus. Então, está aí explicado. Pastores, você para descobrir um homem se ele é de Deus, sim ou se não, você tem que levar ele para onde? Para dentro das Escrituras. Às vezes vocês, pastores, todos, estou falando de todos os pastores, vocês dizem assim, ó: eu fiz teologia, eu conheço as Escrituras porque eu estudei teologia. Uma coisa eu vou lhe falar sem ter medo de errar: Deus não trabalha com teologia, Deus trabalha com a sua palavra, com as Escrituras, com a Bíblia, com o livro sagrado. Deus não trabalha com teologia, Deus trabalha com as Escrituras. Então você, pastor, e todos vocês, pastores, que diz que é o mensageiro de Jesus Cristo, por favor, eu peço, respeite ao seu próximo como vocês respeitam a si próprio. Respeite a decisão de um, como vocês dizem que respeita as próprias decisões de vocês. Seja imitador de Jesus Cristo, como Jesus Cristo tem pedido, e não ataque aquelas pessoas que estão dentro das Escrituras. Provai eles dentro das Escrituras e vê se eles chega a passar nos textos bíblicos. Se eles passarem todos os textos bíblicos, é porque realmente eles provêm de Deus. Se ele não passar dentro dos textos bíblicos, aí tem algo errado. Ele não provém de Deus segundo o que as Escrituras falam. Por quê? Porque eles não estão passando dentro dos textos bíblicos. Aqui que está falando com vocês é José Ferreira. Eu moro no estado, eu moro no interior de São Paulo, uma cidade por nome de Jundiaí. Eu espero que esse vídeo chegue até vocês, pois eu vou estar postando ele no YouTube. Não sei se terei o privilégio de ser visto por cada um de vocês, por causa de nível baixo da minha parte e nível alto que é da parte de vocês. Mas uma coisa eu vou falar para vocês sem ter medo de errar: Deus não ama a contenda, Deus não ama a ignorância, Deus não ama a confusão que vocês andam fazendo usando a própria Escritura, a própria palavra de Deus. Deus não ama isso não, Deus não ama isso. O que Deus ama é a união, por isso que ele pede, se unam uns aos outros. O que Deus ama é o amor. Por isso também está dentro das Escrituras que ele diz assim, ó: amais uns aos outros. Deus ama também a simplicidade e a humildade, que é aquela simplicidade e humildade de vocês orar um pelos outros, como pede o Senhor Jesus: orais um pelos outros. Acabe com essa contenda, acabe com essa contenda. Porque assim como esse homem diz que não é Jesus Cristo, ou melhor dizendo, assim como esse homem diz que é Jesus Cristo e vocês dizem que não é, ele pode ser e vocês estão se complicando por dizer que ele não é. Então, se ele é, amém. Sente com ele e leve ele para dentro das Escrituras. E vai se confirmar conforme o que o Senhor Jesus Cristo determinou. Aquele que passar dentro dos textos bíblicos, provém de mim. Aqueles que não passar dentro dos textos bíblicos, não provém de mim. Você só conhece se a pessoa é de Deus sim ou se não, quando você leva ele para dentro das Escrituras. Todos os pastores estão completamente, talvez, por fora das Escrituras. Porque se Jesus Cristo pede para nós que devemos amar uns aos outros, e nós fica com essas contendas, com esses debates, com essas confusão, aí nós vamos estar muito distante do pedido que Jesus Cristo nos fez. Se Jesus Cristo fala que nós devemos se unir uns aos outros e nós não se unimos e vivemos nessas contendas, vai dar para se ver de acordo com as Escrituras que nós também estamos bem distantes de Jesus Cristo. Jesus, ele quer o amor, Jesus quer o respeito, Jesus quer o carinho, Jesus quer a humildade e a simplicidade. Ele diz assim, ó: ame vossos inimigos. Então, se o homem determina que é Jesus Cristo,
Quem tem que ver isso é o próprio Deus e o próprio Jesus. Se o homem determina que ele é um profeta de Deus, quem determina isso é Jesus. Quem tem que ver se é ou se não é o próprio Deus. Nós só temos que levar ele para dentro das Escrituras e ver se ele passa nos textos bíblicos. Se ele não passar, alguma coisa errada aí tem. Então, aí vai ter como se confirmar que ele realmente não provém de Deus, porque não está de acordo com as Escrituras. Não, mas ele vai bater no peito que não, eu sou. Então, se ele a amizade, o respeito, o carinho, o amor, a riba dessa pessoa tem que continuar. Não podemos partir para a agressão, não podemos partir para a contenda, porque quem reage dessa forma é o próprio Satanás. O diabo é quem reage dessa forma. Então é um pedido que eu estou fazendo para vocês. Espero que vocês não peguem por outro lado e não me levem a mal por isso, tá bom? Eu respeito a decisão de cada um, mas só tem uma coisa a dizer: quem ama não ataca as pessoas, quem ama não machuca, e quem ama não tem inveja. Então eu vejo inveja nesse meio aí. Um diz que é Jesus, o outro diz não é. E aí entra em contenda com aquela pessoa, dizendo que aquela pessoa não é, que é um impostor, que é um ladrão, que é não sei o que, bam. E isso não provém de Deus, isso provém de Satanás, provém do diabo. Porque se a pessoa diz que amém. Deixa que Deus veja isso aí e deixa que Deus resolva o problema. Não escandalize a obra do Senhor, para que vocês, lá na frente, vocês não venham pagar um preço por isso aí. Tá bom? Esse é um pedido meu. Não tenho leitura, sou analfabeto. Não sei escrever. E mal sei ler. Mas o pouquinho que eu leio, dá modo de compreender o que está dentro das Escrituras, porque ora ao Senhor e peça a Deus sabedoria, e o Senhor nos concede sabedoria, nos fazendo com que eu venha compreender as Escrituras, o que está escrito. A teologia, na Bíblia Deus não fala de teologia. Então, para mim, a pessoa que estudou teologia não estudou, aí é um problema dele, não tem nada a ver. Eu não quero saber de teologia, eu quero saber do que está escrito. Então, Jesus foi rejeitado quando ele viveu neste mundo. E Jesus também está sendo rejeitado nos dias de hoje. Jesus fez um pedido quando ele viveu nesse mundo. E esse pedido que Jesus Cristo fez não está sendo cumprido da forma que ele pediu. Jesus, ele viveu nesse mundo e ele teve 12 discípulos, 12 apóstolos. Mas aí ele veio para a libertação do pecado e para a crucificação, como ele foi crucificado. Dessa vez Jesus pode ter vindo. E se veio com o discípulo a mulher, se provém de Deus, se não provém, aí já não é comigo, é com o próprio Jesus Cristo, com o próprio Deus eterno. Eu só tenho que respeitar a decisão de cada um. Só que para isso tem que ter o quê? As Escrituras. Tem que passar em todos os textos bíblicos. Se não passar, para mim, e não provém de Deus, como o próprio Jesus Cristo declara. Então, quero fazer um pedido para todos os pastores. Tenha vergonha na cara. Todos vocês, pastores, tenha vergonha na cara. Aprenda a respeitar o próximo. Aprenda a amar. E aprenda a dar ouvido à palavra de Deus, como Deus pede. Não fique em contenda um com o outro, porque quem vive em contenda um com os outros não provém de Deus. Não provém de Deus. Porque Deus quer que nós amemos nossos inimigos. Deus quer que nós amemos o nosso próximo. Deus quer que nós seja imitador dele. E quando nós começamos a entrar em contenda com outras pessoas, nós não estamos sendo imitador de Jesus Cristo, não, mas sim imitador do diabo. Jesus nos faz um pedido, e um pedido muito simples. Amem uns aos outros, como vós ama vós mesmos. E nós devemos seguir aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos pede. Porque eu vejo, sabe o quê? No meio dessa contenda, dessa confusão e desse debate todo, eu vejo assim, um querendo ser mais do que o outro. Um querendo ser mais do que o outro. Tá entendendo? Esse homem que diz ser Jesus Cristo, ele tem repreendido vocês com palavra, declarando que vocês não estão realmente firmes dentro das Escrituras, como deve se manter e deve estar firme em cada frase, em cada palavra. Agora, se ele está firme dentro das Escrituras, sim ou se não, aí eu também não sei, que eu não conheço ele, nunca sentei frente a frente dele para conversar com ele e perguntar a respeito das Escrituras.
Eu só sei dizer uma coisa. Os pastores é um querendo ser mais do que o outro. É uns querendo ser mais sabido do que o outro. É um querendo ser mais rico do que o outro. É um querendo ser mais próspero, mais prosperado nos bens materiais do que o outro. Então é um querendo saber mais do que o outro. É um querendo ser muito maior do que o outro. E isso não pode. A igualdade, ela nunca vai parar de existir. A igualdade, ela vai permanecer até a vinda de Jesus. Ninguém é mais do que ninguém. O homem pode ter o dinheiro do mundo. Pode ter o dinheiro do mundo. Ele nunca vai ser mais do que um peregrino. Ele vai ser igualzinho ao peregrino. Não importa, ele pode ser dono do dinheiro do mundo inteiro. Mas ele nunca vai ser mais do que um peregrino. Ele vai ser igualzinho um peregrino. Por quê? Porque se o peregrino carrega preguiça dentro de si, o homem rico também carrega. Se o peregrino carrega carne podre sobre si, o rico também carrega. Se o peregrino carrega imundice, o rico também carrega. E se o peregrino vai para dentro do buraco, o homem rico também vai. Então, enfim, é tudo na mesma igualdade. Agora, quando se fala em saúde de mente, está se falando a respeito de uma espiritualidade fora de limite, ou melhor dizendo, uma espiritualidade de simplicidade e uma espiritualidade de ganância. Aí já vamos ver a diferença. Então, veja só, pastores não devem querer ser mais do que o outro. E tem que manter o quê? A igualdade. Mas nos dias de hoje, cada ministério que tem aberto na face da terra é um trabalhando para querer ganhar mais fama do que o outro. É um trabalhando para querer ser mais poderoso do que o outro. É um trabalhando para querer ser mais ganancioso do que o outro. E é um trabalhando para querer ter mais coisa do que o outro. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E longe dessas mentalidades inflamável que reage dessa forma, talvez o Senhor Jesus Cristo se encontre. Então, respeite ao seu próximo. Ame ao seu próximo. Respeite seu inimigo. Ame o seu inimigo. Então, esse homem diz que é Jesus. Ele pode não ser. Assim como também ele pode ser. Então, se você não aceita ele como filho do Deus Altíssimo, respeite a decisão dele. Respeite a mentalidade dele. Respeite a ação dele. Porque quem tem que ver isso aí é o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo. Não é você e nem eu. Porque assim como ele não é, ele pode ser também. Então, pastores, para vocês, nota 0. Nota 0 para vocês. Aprenda a viver a palavra de Deus e não entrar em combate com outras pessoas que vivem também alicerçado dentro das Escrituras. Se vocês estão alicerçados dentro das Escrituras, esse homem que diz ser Jesus Cristo também está. Se vocês diz ser imitador de Jesus Cristo, que na realidade não é, falta vocês pedir ao Senhor que ajude vocês a se afirmar nos caminhos dele, ser imitador dele, tá bom? Ame os seus inimigos e se una aos seus inimigos, ore pelos seus inimigos, como o Senhor diz, orais um pelo outro e ame uns aos outros. Está na hora de entrar em ação todos os pastores que há no universo, na face da terra, tá bom? Então, está aí um vídeo que eu estou enviando aí no YouTube, espero que chegue até vocês, é o conhecimento de cada um, e se não chegar, realmente é porque o analfabeto aqui não tem tanto assim, ou melhor dizendo, não acostuma ser visto por pessoa que quer ter ouro na barriga, aonde só tem imundice e pudiça na barriga, assim como eu e como todos os outros. Então, está aí, desejo um restante de tarde abençoado por Deus. E respeite e ame o seu próximo, como a vós mesmo, tá bom? Não fica em debate com as pessoas. Você não sabemos discernir quem a pessoa é e quem a pessoa não é. Nós não sabemos discernir. Só quem sabe discernir é o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus eterno. Peço perdão, peço desculpa o analfabeto, perdoe ele, pois ele fala aquilo que o próprio Jesus Cristo deixou por escrito nas Escrituras. Teologia não, mas o que está dentro da palavra de Deus pode abraçar, aceitar, pois provém do Senhor Jesus Cristo, assim como ele fala e assim como ele pede. Aprenda a pôr em prática, porque senão, meu querido, as coisas não serão boas para você na vinda de Jesus. E falando a respeito, voltando ao rapaz que disse ser Jesus Cristo, aí já não é comigo, aí é com Deus e com o próprio Jesus Cristo.
tá bom? Não é comigo não. Eu só tenho que respeitar ele, respeitar vocês e respeitar todos. E pedir para que vocês tenham vergonha na cara e deixem de escandalizar a palavra de Deus. Mas leve ela com sinceridade, com respeito e amor, como o próprio Jesus Cristo tem pedido, tá bom? Tchau. E o restante de tarde na presença do Senhor. Fica na paz todo.